Amigos, irmãos, a paz do Senhor. Nós somos o canal Testemunho Bíblico e estamos trazendo mais um vídeo para todos vocês. Hoje nós estaremos tratando sobre um tema bastante relevante nas Sagradas Escrituras. Nós estaremos demonstrando a existência de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Para mais informações, já pedimos encarecidamente que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e também compartilhe esse vídeo. Já falou tudo, né? Tá mesmo? Acabou, tá bom. Já surgiu essa dúvida em sua mente? Será que Jesus está presente no Antigo Testamento? Será que a Bíblia dá respaldo para isto? É interessante notar, como o nosso irmão Cláudio falou, nós quando vamos ler a Bíblia, a priori nós temos uma aparente revelação de que Cristo ele não está presente no Antigo Testamento. E muitos estudiosos e muitas pessoas que leem as Sagradas Escrituras pensam que Jesus Cristo só está presente no Novo Testamento porque no Antigo nós não vemos referência clara a ele. E nós estaremos tratando nesse vídeo, explicando e elucidando o tema de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Certas pessoas, ela divide a Bíblia, claro, tem uma base para isso, mas no Antigo Testamento apenas Deus se manifesta. No Novo Testamento, nos Evangelhos, melhor dizendo, apenas Jesus Cristo. Quando nós passamos de Atos até Apocalipse, nós vemos mais a manifestação do Espírito Santo. Mas apesar da manifestação visível, como eu falei, nós sabemos que a Trindade Divina, ela coexiste em toda a Bíblia Sagrada. Inclusive, já tratamos sobre isso aqui no canal. Nós temos um vídeo que fala sobre a divindade de Jesus Cristo, a deidade de Jesus Cristo. O card está passando aqui na tela. E nós falamos exclusivamente que Jesus Cristo, ele sempre coexistiu em toda a história. Antes do tempo, ele já existia. Tanto é que em Isaías capítulo 9, versículo 6, o denomina de Pai da eternidade. Ou seja, ele é Pai, ele é o dominador da eternidade. Portanto, ele sempre coexistiu. Mas parece que quando nós vamos ler as Sagradas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, parece que Jesus Cristo ele está um pouco oculto. Parece que não os vemos explicitamente. Será que é isso realmente? Será que Jesus Cristo ele não está presente no Antigo Testamento? Vamos começar a dar as bases bíblicas e teológicas para refutar esta afirmação. Ao ler a Bíblia Sagrada, principalmente no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, nós vemos que João afirma, ele declara que Jesus Cristo, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele já estava presente antes da criação do mundo. João, nós já falamos sobre isso, em João capítulo de número 1, versículo de número 1, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo, como já falamos, é a palavra e a palavra é Jesus Cristo. Então veja que ele autoafirma que antes da criação do mundo, Jesus ele já estava presente com o Pai. É interessante notar também essa passagem que o irmão Cláudio falou, é aquela que liga toda a ponte da criação a Jesus Cristo. É interessante notar que Martinho Lutero, comentando essa parte das Escrituras, ele declara que João, ele afirma categoricamente que Jesus Cristo é a expressão visível do Deus invisível. Em João, capítulo de número 1, versículo 14, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, isso implica dizer que Jesus Cristo é a revelação máxima da pessoa santíssima de Deus. E quando Deus ele explicitamente declara lá em Gênesis capítulo de número 1, e haja luz, ou seja, haja do verbo haver, é a palavra, o logo, Jesus Cristo era o agente ativo pelo qual Deus estava criando todas as coisas. Tanto é que em Gênesis capítulo 1, versículo número 27, só para fechar esse pequeno raciocínio, a Bíblia Sagrada declara que Deus fala o seguinte: façamos. Ora, qualquer estudante de português vai entender que o verbo façamos, do verbo fazer, está no plural. Ou seja, Deus ele estava falando com pessoas da sua mesma natureza, da mesma essência e com o mesmo poder. Jesus Cristo estava presente na criação. Muitos estudiosos e teólogos da Bíblia Sagrada, ele fala a manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento é a palavra teofania. Puxa. Não, cara. Outro erro, Curto-circuito, não? Chama o nome de teofania, não só de Jesus Cristo, mas também do próprio Deus. É onde você vê a expressão o anjo do Senhor. E a palavra teofania, teo, Deus, fania, mostrar, manifestar, significa exatamente, literalmente,
manifestação de Deus, onde é que Deus ele se forma em forma de anjo ou homem para se revelar, se manifestar ao homem, para trazer mensagem de alerta, de aviso e também para abençoar o seu povo. E nós estaremos observando isso em alguns textos da Bíblia Sagrada. Exatamente isso que o nosso irmão Cláudio falou, que deixa bem claro que Deus ele sempre teve o intuito de se revelar ao homem. Em Gênesis, no capítulo de número 2, quando ele planta o jardim do Éden e o dá para Adão, ele ia na viração do dia, Gênesis 3:8, dá a entender que ele fazia isso continuamente, ele se manifestava, ele se relacionava com o ser humano. E por advento do pecado, essa conexão entre Deus, Criador, e nós seres humanos, criatura, foi interrompida. Mas através do sacrifício vicário de Cristo, a manifestação do Deus invisível foi tornada possível novamente, essa conexão entre nós e o nosso bendito e Senhor Deus. E nós estaremos tratando agora no Antigo Testamento alguns exemplos de manifestações. Um texto bom para nós analisar e falar sobre este argumento está em Gênesis, capítulo de número 22. É uma passagem bastante conhecida, mas tem algum ponto que eu quero tratar com vocês. Observe, Gênesis capítulo de número 22, versículo 1. Diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. O contexto fala que Deus ele pede para Abraão sacrificar o seu filho para ele, para Deus. Deus ele pede a Abraão, na versão viva da palavra de Deus, diz que Deus pôs à prova a fé e a obediência de Abraão. Então veja que Deus ele pede para Abraão. Mas quando nós vamos lendo a história, observamos que Abraão obedece a Deus, sobe no monte e quando vai sacrificar o seu filho, a palavra do Senhor diz no versículo 11: Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Veja que a Bíblia Sagrada usa a expressão anjo do Senhor. E quem é esse anjo do Senhor? Nós iremos observar. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Veja que o anjo do Senhor diz: agora sei que temes a Deus. Então daria para entender que ele não era o próprio Deus. Ele falou de Deus numa terceira pessoa, mas depois ele diz: e não me negaste o teu filho, o teu único filho, provando que quem pediu o filho de Abraão em sacrifício foi ele mesmo, o anjo do Senhor. É aí que nós chamamos de teofania, a manifestação de Deus. E muitas das vezes, alguns acreditam, estudiosos, é uma pré-encarnação do próprio Jesus Cristo. É interessante nós salientarmos que a teofania, ou seja, as manifestações da pessoa de Deus, ela não se dá apenas de uma única forma, ou seja, na pessoa de Jesus Cristo, não. Ela se dá através de sonho, de visões. Por exemplo, em Isaías, no capítulo número 6, Isaías ele teve uma visão de um alto e sublime trono. Ou seja, isso foi uma teofania, isso se enquadra na teofania. Entretanto, não foi exclusivamente na pessoa de Cristo, mas em relação a visões, em relação a sonhos, Deus ele tem diversas formas de se manifestar ao ser humano. Mas a maior manifestação da pessoa de Deus, como eu já disse no início do vídeo, foi na pessoa de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, como está escrito em Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 9, habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. E eu, especialmente, quero tratar agora de um texto que fala sobre a manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento, claro, mais claro que o sol ao meio-dia. Ezequiel capítulo de número 1, versículo 26 diz o seguinte: E por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono como de safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como aspecto do fogo por inteiro dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Olha o que diz o versículo 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Ou seja, na manifestação teofânica da pessoa de Cristo e na pessoa do, entre aspas, homem que está presente em Ezequiel capítulo de número 1, quando Ezequiel ele tem uma visão às margens do rio Quebar, da glória e da santíssima majestade de Deus. Tanto é que Donald Stamps, comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, ao comentar Ezequiel capítulo de número 1, ele declara que Ezequiel teve uma visão da glória de Deus, e a glória de Deus estava manifestada naquele homem em Ezequiel 1:26, representando
apresentando assim a pessoa exclusiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, como eu disse anteriormente, a pessoa de Jesus Cristo é claramente demonstrada e explicitada nas Sagradas Escrituras, principalmente no contexto veterotestamentário. Outro texto que traz essa visão está em Juízes, capítulo de número 13. Sim, na história do nascimento, na história dos pais de Sansão. A palavra do Senhor diz que um anjo do Senhor veio até a sua mãe, a mãe de Sansão, para falar que ela, sendo estéril, teria um filho, o qual seria o seu nome Sansão. Este menino seria Nazireu de Deus, segundo o voto que está em Número, capítulo de número 6. Veja que a Bíblia diz, o anjo do Senhor. E quem é este anjo do Senhor? Quando nós observamos, só a mãe de Sansão recebe esta notícia. Ela então conta a Manoá, seu esposo. Ele ora a Deus para que esse anjo do Senhor, veja que Manoá usa até a expressão dizendo, o homem que o Senhor enviou, venha novamente até nós para nos dar a notícia a respeito deste menino. E Deus assim ouve a oração de Manoá e envia novamente o anjo do Senhor. Então dá para entender ainda que se tratava de apenas um anjo de Deus. Veja que Manoá diz, qual é o seu nome? Para que quando a promessa se cumprir, nós lhe demos honra. E ele responde, porque pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso. Na versão viva da palavra de Deus, diz, porque pergunta pelo meu nome, visto que o meu nome é maravilhoso. E quem é maravilhoso? Não lembra nada a você? Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6, um dos nomes pelo profeta Isaías dado ao Messias era maravilhoso conselheiro. Então nós vemos que isto sim é uma pré-encarnação do próprio Cristo revelado no Antigo Testamento. E veja que quando o anjo do Senhor sobe da face dos pais de Sansão, eles dizem no versículo número 22, certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Então ele mesmo afirma que aquilo era o próprio Deus, Jesus Cristo. É interessante notar que todas essas aparições teofânicas no Antigo Testamento apontam exclusivamente para a maior manifestação, o maior ato de Deus para com a humanidade. João 3,16, de enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Que mensagem maravilhosa de Jesus Cristo, que ele está presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Lembre-se de João capítulo 5, versículo 39. É importante nós citarmos que João, no seu contexto, no seu evangelho, quando aqueles episódios ocorreram, o Antigo Testamento, ou seja, os primeiros 39 livros do Antigo Testamento, que estavam presentes e que eram um cano sagrado naquela época. E Jesus ele declara em João 5,39, examinai as Escrituras, porque criaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E para fechar esse argumento que nós estamos falando, queremos deixar um versículo para vocês em João, capítulo de número 8, versículo de número 58. Jesus diz, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. É importante também destacarmos que não existem apenas esses textos que nós estamos aqui mostrando a existência ou a permanência ou a historicidade de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Não, nós estaremos deixando vários e vários textos aqui na descrição. Então pessoal, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Queremos lhe pedir encarecidamente que você já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Siga também as contas dos administradores, Cláudio Filho e a minha pessoa, está passando aqui na tela. Também o nosso irmão João Pedro, Davi, João Vitor, está passando aqui na tela. Siga-nos, compartilhe esse vídeo nas suas mídias sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, mídias de forma geral, para que esse conteúdo possa estar alcançando o maior número de pessoas possíveis. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Amigos e irmãos, a paz do Senhor!